Olá, muitíssimo boa noite para você que está em casa nos assistindo. A partir de agora, Mulher Mais com você. E hoje nós vamos falar de uma guerra que sempre existiu entre patroa e empregada. Mas você vai saber como acabar com essa guerra, quais são os direitos e quais são os deveres de ambas as partes. E eu estarei aqui no Mulher Mais com a contadora, a Kelly de Oliveira, falando para você sobre esses direitos e sobre essas obrigações. E aqui no Mulher Mais de hoje nós estamos recebendo a contadora Kelly de Oliveira. Kelly, boa noite para você. Boa noite. Kelly, é o seguinte, nós estamos aí com a Benedita da Silva, né, a deputada federal do PT, apresentando uma proposta que vai garantir mais direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos, né? O texto está garantindo aos trabalhadores domésticos o fundo de garantia, né, que hoje é facultativo, e ela está querendo, junto com outros direitos, que isso seja obrigatório. Também é o adicional noturno, é a jornada de 44 horas semanais, hora extra, adicional noturno, enfim. Tudo aquilo que hoje quem tem esses direitos são os trabalhadores do comércio, o trabalhador da área rural. Você que trabalha dentro da contabilidade, como é que está funcionando essa proposta que a Benedita da Silva, deputada federal do PT, vem apresentando? Bom, Irani, em primeiro lugar, é bom ressaltar que essa lei, esse projeto-lei, ele já existe desde 2007. Isso agora que eles estão trazendo ele à tona, né? Exato. E o que a Benedita quer fazer? Ela quer equiparar essa classe, que hoje a gente até trata como uma classe um pouco fragmentada, né? Porque nem todo mundo regulamenta, nem todo mundo consegue entender que o empregado doméstico ele tem os mesmos direitos e obrigações que o outro tipo de trabalhador. Por quê? Porque a doméstica ela não está debaixo da tutela da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Ou seja, tudo que eles têm direito, que já adquiriu no decorrer de alguns anos para cá, nada disso é consolidado? Nada disso é consolidado. O que acontece? A doméstica ela tem uma lei própria, correto? Que é uma lei que foi criada em 89. Que até então também não tinha direitos e obrigações nenhuma, nada regia. Existe. Essa lei existe e vários empregadores têm as suas funcionárias com a carteira registrada, reconhece esse vínculo. Antigamente, a doméstica, após os 12 meses de trabalho, tinha o direito às férias a 23 dias apenas, hoje são 30. Agora, o fundo de garantia, ele é facultativo, depende do empregador desejar fazer esse recolhimento. Se ele fizer o recolhimento para funcionário, que é 8% sobre o salário mínimo, demitindo essa funcionária, ela vai ter direito aos 3 meses de seguro-desemprego. É porque o seguro-desemprego ele só é reconhecido quando o funcionário recebe o FGTS, né? Exato. Um dos pontos cruciais para se receber o seguro-desemprego é você ter sacado o fundo de garantia. Agora, em relação à lei, o nosso Tribunal da Justiça do Trabalho ele já reconhece a doméstica como um trabalhador comum, como um trabalhador da área do comércio. Ou seja, mesmo ela não sendo regida pela CLT, a Justiça do Trabalho, em uma reclamação trabalhista, ela vai rever os direitos que essa empregada doméstica tem. Se uma empregada doméstica, então, ela procura a Justiça do Trabalho, ela tem os mesmos direitos que qualquer um outro trabalhador, então? Desde que o empregador tenha reconhecido o fundo de garantia, por exemplo, ela vai ter o direito ao fundo e ao seguro. Se ele não tiver reconhecido, ela vai ter direito às férias, à hora extra, a 13º, né? E se ela trabalhou na residência e ela não teve os seus registros na carteira, ela reclamando também, vai haver a obrigação de se fazer esse registro. Ô Kelly, a gente vê que essa categoria de trabalhador, que é o trabalhador doméstico no nosso país, ele é pouquíssimo valorizado, né? As pessoas
pagam o salário com dó, não chegam a pagar um salário, né? São salários fracionados, que a gente bem sabe disso. A carga horária às vezes é até mais pesada do que a carga horária de um trabalhador do comércio, né? Do trabalhador comum. E como que um trabalhador doméstico consegue reivindicar seus direitos? Olha bem, como que um trabalhador do comércio consegue reivindicar os seus direitos? Através das testemunhas, né? Através de algum vínculo ou algum documento. Porque dificilmente também se dá um recibo para eles assinarem de que está recebendo, né? Aí é um erro, né? Um erro grave para os dois lados. O primeiro erro para o empregador. Por quê? Porque se ele vai dizer que ele pagou determinado salário e a empregada diz que não, vai ser a palavra de um contra o outro. Contra o outro, né? E quem tem que dar essa prova é quem acusa, então é complicado, né? O que a gente orienta é que, reconhecendo esse vínculo, reconhecendo esse salário, que como você já disse é tão pouco, tão fracionado, a gente consiga entender que essa empregada doméstica ela é útil para o seu lar. Ela não é apenas a empregada doméstica que limpa a sua casa, que cuida da sua roupa, mas ela que cuida da sua comida também muitas vezes, mas ela é empregada que leva seus filhos à escola, que busca enquanto você... Ensina a fazer as tarefas, entendeu? Dá banho, põe para dormir. Põe para dormir, não é? Muitas vezes põe o seu filho para caminhar, ensina o seu filho a andar. Você muitas vezes está ausente, né, nesse momento, porque nós hoje temos a necessidade de estar trabalhando fora, buscando outros recursos para dentro da casa. Então, essa empregada doméstica, a gente tem que verificar e igualar ela como realmente um funcionário. Tira esse nome empregada doméstica, né? Que antigamente ela chamava patrão empregado. Hoje acabou. Então, é ter realmente esse reconhecimento, esse respeito. Para com a categoria, né? Com esse serviço. Porque esse serviço ele é discriminado. E você que está em casa nos assistindo neste momento, não sai daí não, que a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, mas a gente já volta falando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos.